Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, semana passada eu tava de férias, né? E aí eu voltei essa semana e foi bom. Mercado hoje, sexta alta consecutiva, né? Voltando aí para a região dos 112.550, ou seja, voltando para a abertura de dezembro, né? Voltando justamente para o topo que, né, foi quando perdeu essa região dos 112, 110, que abriu o caminho para os 101 mil pontos, né, diante de toda a deterioração do cenário fiscal, tudo isso, tá? Então, fechamento, a abertura da curva, toda aquela história que a gente acompanhou em dezembro. Aí eu falei, meu, o que eu tô... Tava de férias, o que eu tô perdendo aqui? Não é possível que eu não tô vendo o que o mercado tá vendo. Não é possível, alguma coisa mudou drasticamente em relação à política econômica, né? Porque a curva de juros não para de fechar, né? A gente já está projetando, assim, a gente tem uma ideia, a gente está projetando queda de juros para esse ano, o que parece até então um pouco improvável, né? E para o ano que vem, a gente já está projetando uma queda maior de 100 bips, né? Sair dos 13,75, antes estava em 12,75, agora está em 12,5. Uma queda assim, uma boa queda da taxa de juros para o ano que vem. Isso ajuda demais, né? A gente sabe da relação da curva de juros com o potencial de valorização das ações. Isso ajuda demais, demais, né? Falei, bom, o que está acontecendo? Notícia de congresso, é notícia não sei o que, é notícia de sei que lá. Aí eu falei, bom, hoje eu vou destrinchar mais as notícias, entender essa questão política e, né, econômica, o que está acontecendo, não é só commodities, né? Hoje o minério de ferro atingiu um ponto importante, os 125 dólares a tonelada, que é um ponto de resistência importante, parou por ali. Tudo bem, o petróleo está subindo, mas não é só o petróleo, né? O petróleo hoje subindo quase 4%, 3,5%. Mas não é só isso, né? Setor doméstico subindo, curva de juros caindo. O que está acontecendo? Aí eu fui pesquisar e encontrei uma matéria que saiu na terça-feira, dia 3, terça-feira passada, né, dia 3, terça-feira à noite. Uma matéria falando o seguinte, matéria do Estadão, inclusive, né, da Folha, na verdade, seguinte, que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele está discutindo um pacote de medidas econômicas, certo? E esse pacote de medidas econômicas, na minha cabeça, estava sendo discutido essa semana. Começou a ser discutido ontem, né? Na verdade, na segunda, né? No final de semana, a Tebet, eles anunciaram lá a Tebet no planejamento, se reuniram com o Lula, né? Anteontem, segunda, e começaram a discutir o programa. Né? Eu pensei que começou essa semana. Na verdade, começou essa discussão na semana passada. Tá? Na semana passada. Essa notícia na noite de terça-feira, do dia 3. E essa notícia aponta o seguinte, que o plano é gerar um pacote de medidas econômicas basicamente focado em arrecadação, imposto, tá? E não despesas, não corte de despesas, mas sim em desonerações, né? Então você tinha alguns incentivos do lado do governo em relação a alguns produtos, por exemplo, combustíveis, né? Tirar essas desonerações e entre outros desonerações de outros setores, folha de pagamento, essas coisas. Então, tira essas desonerações, aumenta os impostos, né? Então deixa eu dar um sinal verde para os impostos, e gera receita, que essa era a principal pergunta do mercado. Bom, a gente tem um rombo, né? Aumentamos o teto, né? O teto de gasto que foi rasgado, ampliamos o teto de gastos em 168 bi e projeção de um rombo fiscal de 230 bi para esse ano, só para esse ano. Bom, da onde que vai vir esse 230 bi, sendo que não vai ter privatização, né? Não vai ter nada? Da onde que vai vir? Você tem duas alternativas, né? Ou você, com a receita que tem, você reduz as despesas e faz um ajuste fino, né? Faz um ajuste desse fiscal, ou você cria novas receitas através de, basicamente, que o governo pode fazer via impostos, né? Tá bem na agulha aí o imposto de dividendos e essas desonerações que vão acontecer.
E esse pacote, essa notícia aponta que esse pacote deve ter um impacto de 223 bi. Se o rombo projetado é de 230 bi, então está praticamente resolvido esse problema. Né? Assim, aí você tira a sua conclusão, tira a questão de como será resolvido esse problema, que vai ser via aumento de impostos, desoneração de combustível, entre outras receitas extraordinárias. Uma que chama bastante atenção e que faz todo sentido, que aconteceu no começo do ano, que eu também não sabia, é incentivo à redução da litigiosidade no CARF. O que é isso? Você acelerar os processos de julgamento dos casos e se trazer um viés um pouco mais, como a gente chama, como é que é a palavra? Mais fiscalista, né? Mais pró-governo. E foi justamente isso que aconteceu. Mudou a presidência do CARF e entrou um presidente que tem uma guinada mais fiscalista, né? Para ter uma ideia, tem cerca de 1 tri em discussão do CARF. Né? Então, o Haddad quer acelerar esse processo. Desse processo, dessas receitas extraordinárias, 87,5 bi. E das reversões das desonerações, que isso está praticamente feito, 72,5 bi. Né, que dá aproximadamente 30% aí desses 223. Então, assim, se a gente levar em conta, e essa questão da desoneração dos combustíveis, que é a principal, a desoneração do combustível, desses 72,5 bi, 40% vem dessa desoneração dos combustíveis, em especial da gasolina, né, porque o diesel, a desoneração foi mantida até o final do ano, para não ter problema, né, com o setor dos caminhoneiros, que está muito ligado com o Bolsonaro, né, e a da gasolina, que era a zeragem dos tributos federais, né, o PIS/COFINS e a CID sobre a gasolina, que vai até 28 de fevereiro, provavelmente não vai ser prorrogado, vai ser essa desoneração e vai entrar, né, esse dinheiro para o cofre do governo para financiar esse pacote de medidas. Então, o que isso significa? Lembra aquela projeção de aumento da dívida PIB, né, que está em 75, 74? Essa projeção fica estável. Isso é muito bom. Porra, isso é excelente. Afinal de contas, nós temos a fonte da receita para cobrir esse rombo fiscal. Cara, isso justifica completamente essa sexta alta consecutiva do Ibovespa, esse ajuste de expectativa. Afinal de contas, o mercado está leve, tem pouquíssimas, né? Os fundos estão poucos comprados, né? Tem uma demanda reprimida gigantesca mesmo. Os múltiplos das empresas, apesar de ter subido, tem muita coisa ainda muito barata, né? Isso ajuda muito, porque reduz o prêmio de risco fiscal e aquela ideia que talvez pode até ser uma verdade. A gente pode, se a inflação estiver controlada nesse ano, a gente pode até ver um corte de juros, né? E para o ano que vem, com certeza, a gente vai ver corte de juros. Então a gente vai ter uma muito forte desse cenário. E eu tava de férias, eu falei, cara, né? Não é possível, eu perdi alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eu tô perdido. O mercado tá rasgando aqui, e eu particularmente, na carteira, a gente tem caixa sobrando, porque a gente se zerou em novembro. Né? Tem caixa sobrando, tem, sei lá, 70%, 80% de caixa. E eu não aproveitei esse movimento de alta. Tava de férias e, bom, não ia pegar. E agora também não vou pegar, mesmo agora entendendo melhor, não vou pegar depois de 6 altas consecutivas e o mercado um risco-retorno um pouco favorável nesse momento. Mas qualquer pullback mudou completamente o cenário. Né? A gente estava num cenário de subiu para ficar preocupado que vai cair mais, vai acelerar a venda. Não, agora é subir, a gente já consegue ter a gente vai olhar o gráfico, a gente consegue ver uma sequência de fundos onde a gente pode ir em busca de compra. Mudou muito o cenário.
E isso explica completamente. Eu, particularmente, eu não vi nada sobre isso. E por quê? Tá tendo muito ruído. Muito ruído. Ah, que é o Congresso. Ah, que é não sei o quê. Ah, por isso que eu falo. Sempre falei para vocês. Eu não tenho viés, zero viés político. Zero viés político. Para mim é tudo economia. Economia. Ah, mas é em aumento de imposto, é desoneração. Beleza, mas o que isso vai afetar na curva de juros? Vai derrubar a curva de juros. Para o mercado, bom pra caramba. E é isso que importa para mim. Aqui é a análise econômica das coisas. Passar o macro por micro. Né? É isso que a gente faz aqui. Esse é o meu trabalho como analista. Tá? Então a gente mudou, cara. Mudou muito, muito mesmo. A composição, a expectativa macro mudou completamente. E a gente vai ter essa prova essa semana. Amanhã, né, quinta ou sexta-feira, vai sair esse programa de medidas econômicas, vai ser oficializado pelo governo entre quinta e sexta-feira. E vamos ver, se saísse 223 bi, que é o que o mercado está esperando, maravilha. Agora, se vier um pouco abaixo do esperado, alguma coisa nesse sentido, deve ter algum tipo de ajuste. Mas que bom, essa era a resposta que o mercado está precisando. Da onde que vai vir a fonte de receita? Aparentemente já teve essa resposta no começo do ano, só que infelizmente eu pelo menos não vi nada. Eu achei uma notícia escondida, né, ali num comentário, sabe? Assim, é complicado, às vezes fica fora, né, não ter esse às vezes você fica fora e perde essas oportunidades, né? Mas querendo ou não, o mercado ainda está muito barato, né? Querendo ou não, as oportunidades vão aparecer, né? Se você não comprei agora, ou quero comprar mais, beleza, espera um pullback, e que essa oportunidade vai aparecer sim, porque aparentemente mudou, né, esse cenário macro. Vamos ver como é que vai ser essa semana, se vai confirmar com as medidas econômicas, beleza? A gente também teve uma ajuda do mercado norte-americano, mais um dia de alta para as bolsas norte-americanas, fechando, né, o S&P subindo 1,28%, Dow Jones subindo 1%, Nasdaq subindo quase 2%, com o mercado bem otimista com relação ao resultado da inflação amanhã. Amanhã, 10h30, inflação ao consumidor norte-americano, expectativa de um ligeiro aumento na passagem de novembro para dezembro de 0,1%. Então o mercado está esperando um cenário bem tranquilo com relação à inflação, e isso, querendo ou não, ajuda no combate, né? Ajuda a reduzir a expectativa de alta de juros pelo FED. Beleza? Bom, explica. Né? Cara, de verdade, eu pelo menos eu fico preocupado. Né? Pô, vejo o mercado, eu não estou entendendo o que está acontecendo, a tendência é muito clara de baixa. Eu cheguei aqui semana passada, cheguei na segunda, uma tendência clara de baixa, testando resistência, nem pensaria em comprar, e o mercado rompendo, e hoje rompeu. Eu falei, o que está acontecendo? Então, está explicado, pelo menos, né, a gente deu para entender o que está acontecendo, e de fato é um ponto muito relevante, beleza? Inclusive, se você quer entender mais, todos esses números que eu falei, quer ter tudo isso inscrito, não deixa de conferir lá no meu Instagram, lá no Rafa Infobolso, que Infobolso é a comunidade que eu tenho, de ações. Se você quiser ter interesse em entender mais a comunidade do Infobolso, vai aqui na descrição do vídeo do YouTube e vai lá para entender, né, ler esse comentário que eu falei para vocês lá no meu Instagram, no Rafa Infobolso. Lá também, além do comentário, né, eu deixo também link direto para o fechamento. Beleza? Então, dito tudo isso, vamos falar do Ibovespa em específico, né? Já que eu já estou aí falando quase 15 minutos, vamos falar em específico do Ibovespa, só para entender essa mudança de cenário que a gente teve hoje, beleza? Então é o seguinte, pessoal, né? Aqui, ó, o mercado deu essa forte queda e na terça-feira, né, no dia 3, saiu essa notícia à noite, e quarta-feira começou a reação. Tanto que, desde que saiu essa notícia, o mercado não parou de subir. É um ajuste de expectativa violento. Olha a curva de juros. Fechou brutalmente. Brutalmente. A gente estava aqui era o cenário de exagero de pessimismo.
Aqui era o cenário base, né? Pensar aqui numa ligeira queda da Selic para 2024. E agora a gente está indo para um cenário bem otimista. Né? Tá indo para um cenário bem otimista, um fechamento brutal da curva. Né? Brutal aqui da curva. Então, esse aqui é um cenário... o risco ainda é alto? O risco ainda é alto. Mas, se isso for confirmado e a inflação se comportar bem ao longo desse ano, e tem chance dessa inflação se comportar bem, porque a gente subiu os juros o ano passado inteiro, agora, o que eu não via, para mim não tinha sentido essa curva de juros fechar mais. Agora tem muito sentido, olhando essa notícia. Porque se a dívida PIB vai ficar estável, show de bola, é isso que a gente precisa. Né? Então mudou completamente. E o Ibovespa é um reflexo direto disso, dessa mudança de percepção. Até dezembro, né? Onde a gente voltou? Aqui, ó. Abertura 112.478. Aqui, ó, 112.478. Voltamos para abertura de dezembro. Certo? E o que aconteceu? O mercado confirmou um rompimento. Aqui, ó. O mercado confirmou esse rompimento. Aqui, ó. Fechamento aqui, ó. 109.734. O mercado confirmou o rompimento da região dos 110 mil pontos. Que foi o ponto que abriu o caminho para essa última correção aqui. Então, com a alta de hoje, o Ibovespa, na verdade, né, o Ibovespa, ele anulou, olha aqui, a gente não tem esse canal de baixa. Esse canal de baixa foi anulado. Acabou. Não temos mais tendência ou viés de baixa no curtíssimo prazo. Não tem justificativa, quer dizer, né, se você for pensar aqui, a gente vem de 6 dias de alta, o IFR agora está indo para uma região de sobrecompra, né? Se você quiser arriscar algum tipo de venda, de fato a gente está chegando perto de uma resistência importante. Mas, ao contrário do que a gente vinha projetando desde dezembro, quando fez a tendência, né, iniciou, perdeu o fundo, tudo isso, agora nós temos justificativa para ficar positivo. Nós temos um fundo ascendente consolidado, que é 104 mil pontos, e um topo rompido, que é essa faixa dos 109 com 108 mil pontos. Então, o que a gente tem aqui? Até quando a gente estava com a curva de juros nesses níveis, sem uma expectativa positiva com relação a macro, né? E, em especial, com uma tendência de baixa bem clara no mercado, no curtíssimo prazo, qualquer queda significaria pensar o quê? Em perder o último suporte e voltar para os últimos fundos. Neste momento, com esse movimento que a gente vê essa semana, essa disparada, desde que quando saiu essa notícia no dia 4, né, nós temos a expectativa de que nós temos consolidado fundo aqui e acabamos de romper o último topo. Então a gente tem fundo marcado entre os 110 e os 108 mil pontos. Então voltou para cá, mostrou sinal de compra, é compra. Por quê? Diante desse viés de alta que a gente ganhou aqui, agora a gente estava com esse viés de baixa, foi anulado, estamos, querendo ou não, a gente vinha num processo, a gente está num processo bem confuso no curtíssimo prazo, mas não é possível, tá aqui escrito, né? Tá aqui escrito não, tá aqui descrito não, tá aqui desenhado. A gente tem um pivô de alta. A gente ganha um viés de alta. A gente estava com tendência de baixa,
A gente tinha um viés de baixa, a gente rompeu o último topo, confirmou o rompimento do último topo, a gente reverteu, assim, muito bruscamente essa tendência de baixa de curto prazo. A prova maior disso, a gente pode ver aqui também. Estamos negociando acima das médias do semanal. Né? Aqui, ó. Então, agora, se eu pensava, né? Quando entrou essa tendência de baixa, pensava em comprar por aqui. Beleza. Fez aqui. A expectativa, quando eu fiz esse movimento, era perder esse patamar e seguir em queda. Beleza. Voltou para cá. Não confirmou o topo. No final das contas, rompeu. Então, a gente tem um viés de alta. A gente tem fundo ascendente no curtíssimo prazo. E o rompimento de último topo. Entendeu? Mudou drasticamente. E está muito relacionado com essa derrocada da curva de juros e muito relacionado com essa questão macro. Então, o radar de ações tem que estar ainda mais calibrado nesse momento, né? Porque agora não é esperar voltar para os 110, 100 mil pontos, 104 mil pontos. É um retorno aqui para essa faixa dos 109, 110, 108 mil pontos. Mostrou sinal de compra em busca de uma oportunidade. E, como eu falei, apesar da alta que a gente vem observando, né, tirando o PRIO aqui, mas, por exemplo, vamos pegar um Itaú da vida. Itaú está ainda, se a gente for observar, não está nem 10, 12, 13% da última, aqui, 9% do último fundo. Se voltar para cá está ótimo, é um risco-retorno muito interessante. Né? Se a gente olhar, está muito longe das últimas máximas ainda. Está muito longe. Na verdade, está no meio do caminho aqui de 2022. Diversos papéis. Então, ainda existe potencial de valorização. Né? Ainda existe. Por exemplo, aqui, uma Localiza da vida. Uma Localiza da vida. Muito próximo do fundo do ano passado também. Né? Então, assim, não é que subiu aqui, que acabou, né? Não tem mais compra. Não, muito pelo contrário. É esperar um pullback, porque não dá para, eu pelo menos, no meu setup não se encaixa sair comprando 6 dias de alta, em um movimento que, querendo ou não, a gente já está indo próximo à região de sobrecompra, e que, como posso falar assim, a gente não tem uma relação de risco-retorno interessante para comprar, né? Só onde vai ser o seu stop? Né? Aqui, difícil. Mas, nesse momento, eu não penso mais em, por exemplo, se voltar para cá, eu vou ficar em dúvida em comprar, porque aqui, pela tendência de baixa, a chance maior é perder os 108 mil pontos e acelerar a venda. Não, eu vou ter muito mais confiança. Então, mudou completamente o cenário. Tá. Pessoal, o negócio Brasil, uma semana, você vê, uma semana muda completamente esse cenário e a gente tem uma justificativa bem clara, essa questão desse pacote, essas medidas econômicas, foi que essa especulação começou na semana passada, né? E justifica, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? A curva de juros se explica automaticamente, e é isso que a gente sempre falou por aqui, sempre olhar risco a referência à curva de juros. Então mudou bem o cenário gráfico, o cenário gráfico mudou bastante. E, nesse sentido, existem boas oportunidades para aproveitar. Nós lá do Infobolso, a gente está monitorando essas oportunidades. Eu particularmente voltei de férias e já tinha as ações bem determinadas, estão aqui bem determinadas, e agora eu preciso encontrar uma relação de risco-retorno mais interessante e começar a colocar mais ações na carteira. Porque de fato nós temos uma estrutura de alta aí sendo formada, múltiplos interessantes, e vamos ver. A gente teve uma resposta muito boa, né? Vamos ver como é que vai ser confirmado essa semana esse pacote de medidas. Mas pelo que foi especulado aqui, é uma notícia excelente. E, sem dúvida nenhuma, ajuda a explicar. O mercado saiu do 104 e para o 112. O Bovespa subir 8%,
né? A Vale ajudou bastante, mas diversas ações do setor doméstico subiram bem também. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Amanhã, dia importante nos Estados Unidos, inflação ao consumidor norte-americano, tá? Vamos ficar de olho nisso. E vamos ver esperar esses pacotes de medida, como é que vai ser, e vamos ver como é que vai ser esse mercado, que mudou completamente a cara, né? Assim como em novembro, que eu precisei mudar drasticamente a minha percepção por conta do discurso desse novo governo com relação ao fiscal, e foi sim fundamental para blindar a gente dessa queda, que foi um massacre de novembro até meio de dezembro, foi um massacre, a ação caindo 30%, 40%, 50%, a gente se livrou desse processo de queda forte, a gente saiu antes disso. Agora, eu particularmente não estava muito assim otimista nesse primeiro trimestre, em vista do que não estava faltando uma contrapartida com relação à receita, e nós tivemos a resposta. Pena que eu particularmente não vi muitas coisas com relação a isso, mas está aí a resposta. Mais uma vez, dá uma olhada lá no meu Instagram, lá no Rafa Infobolso, que está bem explicadinho tudo isso, tá? E vamos ver, mas bem interessante, muito bom, assim, a gente, para renda variável, a gente trabalha com renda variável, uma virada dessa de humor é muito importante mesmo. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, afinal de contas, as ações ainda estão com preços interessantes. Beleza, pessoal? Tamo junto, grande abraço e até mais.